Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: Em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros fiéis, estamos unidos à Igreja espalhada pelo mundo, que celebra nesta data a festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. O texto do Evangelho que acabamos de ouvir, ele é inserido no contexto da festa dos arcanjos, para atestar que os santos anjos, esta realidade da nossa fé, é uma verdade de fé. É o próprio Jesus que está falando sobre os santos anjos. Portanto, os anjos existem. O próprio Cristo Jesus fala a respeito deles. Os anjos não são figuras utilizadas para ludibriar crianças. Os anjos são seres espirituais, não corporais, dotados de inteligência e vontade, que servem a Deus. E como são dotados de inteligência e vontade, eles podem se rebelar contra Deus. Foi o que aconteceu. Satanás é um anjo decaído, dotado de inteligência e vontade, decidiu ele e os seus anjos se rebelarem contra Deus. O Evangelho indica que os santos anjos são uma verdade de fé. E cada um de nós, como vamos ver no dia 2 de outubro, cada um de nós recebeu de Deus o anjo da guarda, para que nos acompanhe durante a nossa vida e nos defenda. E sobretudo, Deus concedeu à igreja, Deus concedeu ao povo o arcanjo Miguel. Nós vamos voltar os olhos para a figura do arcanjo Miguel, porque ele é um padroeiro da nossa comunidade. Não estamos desmerecendo os outros dois arcanjos, que também têm um papel importante na história da salvação. Gabriel foi aquele que anunciou a chegada do Salvador. Rafael é a expressão da ação terapêutica de Deus, Deus que cura.
Mas hoje nós voltamos especialmente os nossos olhos para a figura de Miguel. Deus também nos deu Miguel como nosso defensor. Coube a Miguel ser o príncipe da milícia celeste, para que os anjos de Deus, liderados pelo arcanjo Miguel, possam vencer Satanás e os outros anjos decaídos. Nós acompanhamos esta realidade da missão de Miguel no texto da primeira leitura. Nós ouvimos o texto do livro do Apocalipse e o autor sagrado, João, escreve relatando a batalha entre Miguel e o dragão, que é símbolo de Satanás, do diabo, do anjo decaído, aquele que se rebelou contra Deus. E o texto está realçando que o arcanjo Miguel, com a milícia celeste, venceram o dragão. O autor sagrado busca suscitar no coração da comunidade cristã que está sendo perseguida. O livro do Apocalipse, ele está no contexto do início do primeiro século. A comunidade cristã passa pela experiência da perseguição, começa a sentir que a perseguição será cada vez mais intensa, e através desta visão, João busca suscitar no coração da comunidade a fé que dá a certeza da vitória sobre o mal. E a vitória daqueles que estão participando da vitória de Miguel e dos outros anjos da milícia celeste, essa vitória é assegurada pelo sangue do Cordeiro, e porque esses que estão experimentando a vitória foram fiéis a Jesus Cristo. A nossa fidelidade a Cristo, isto é, permanecendo em Cristo Jesus, nós também vamos vencer o mal. Não há mal que resista à força de Deus. São Miguel é: quem como Deus? E nós respondemos: ninguém como Deus, porque não há força superior à força divina. A força de Deus é superior a qualquer força maligna. Nós não temos condições, pelas nossas próprias forças, de vencer o maligno, de vencer o mal presente no mundo. Mas permanecendo em Cristo Jesus, como nos ensinou São Paulo, nós somos mais que vencedores. Nós vamos vencer os males deste mundo permanecendo em Cristo Jesus. Essas são as meditações sobre os textos bíblicos, mas eu gostaria de aprofundar o tema da consagração. Explico o motivo pelo qual gostaria de aprofundar nesta homilia o tema da consagração a São Miguel. Hoje nós vivemos um momento histórico. Primeiro, o nosso bispo diocesano, diante da imagem de São Miguel, vinda do Monte Gargano, Itália, que está sob a custódia do Instituto RESP, do Exército de São Miguel, consagrou a nossa diocese a São Miguel Arcanjo. Ainda hoje, mais à tarde, o bispo do Ordinariado Militar consagrou o Brasil a São Miguel Arcanjo. Trata-se de dois fatos históricos: a consagração da nossa diocese a São Miguel e a consagração do Brasil a São Miguel Arcanjo. É importante que nós compreendamos o que significa a consagração a São Miguel Arcanjo. Eu iniciei essa meditação sobre a consagração quando presidi a missa dentro da novena na Basílica de São Miguel, e hoje eu gostaria de aprofundar o que isso significa e como nós, pela consagração, participamos da missão de São Miguel. Primeiro, é importante ter presente o conceito de ato de consagração. Se nós não entendemos o que significa o conceito ato de consagração, nós não entendemos por que rezamos. Quem é que fez a quaresma de São Miguel? Levante a mão. Muitas pessoas. Vocês se lembram, se fizeram corretamente a quaresma de São Miguel, a conclusão das orações é a consagração a São Miguel. Foi isso que vocês fizeram?
Portanto, nós rezamos durante os 40 dias da quaresma, todos os dias religiosamente, a quaresma de São Miguel, que contempla a consagração a São Miguel. E o que significa este ato que você fez, sobretudo, durante toda a quaresma de São Miguel? Um possível significado para o ato de consagração é o ato de dedicar algo a um propósito sagrado. Eu vou repetir. É o ato de dedicar algo a um propósito sagrado. Mas vamos ficar com a palavra fundamental desse significado: propósito. Quando você fez a consagração a São Miguel, você assumiu um propósito, e um propósito sagrado. E nós precisamos compreender qual é o propósito que nós assumimos, sobretudo, quando nós fazemos o ato de consagração a São Miguel. Trata-se de um propósito sagrado. Que propósito é esse que você fez e que nós devemos fazer quando rezamos o ato de consagração a São Miguel? É necessário que nós olhemos para a missão de São Miguel. E eu comecei me explicando que a missão de São Miguel é coordenar, ele é o príncipe da milícia celeste, os anjos da milícia celeste, para combater o mal. Isso significa que quando nós fazemos o ato de consagração a São Miguel, o propósito é unir a nossa vida à missão de São Miguel. E a missão de São Miguel consiste em combater o mal. Nós precisamos, quando rezamos o ato de consagração, ter presente que trata-se de um propósito sagrado que eu estou fazendo, de me unir à corte celeste, de me unir ao príncipe da milícia celeste para combater o mal. É necessário esclarecer, porque nós não podemos ser católicos cegos. Recitamos uma série de orações sem saber o que elas significam. Torna-se uma devoção vazia. Eu tenho muito receio, porque as pessoas vão acolhendo as devoções por modismo. Muitas devoções, mas hoje nós vamos falar especificamente de São Miguel. Muitos podem rezar a quaresma por pura superstição, por modismo. Digo mais, muitos estão fazendo caminhada até a basílica por puro modismo. Teste físico, não está compreendendo qual é a lógica espiritual, a lógica teológica pela qual nós devemos fazer as coisas, pela qual nós devemos cultivar as devoções. E hoje nós estamos focando sobretudo na devoção a São Miguel. Quando nós fazemos um ato de devoção, quando nós rezamos a quaresma de São Miguel, quando fazemos uma caminhada à basílica de São Miguel, ótimo. Mas qual é o sentido espiritual que nós damos para tudo isso? Quando nós falamos de São Miguel, nós estamos assumindo o propósito de unir a nossa vida, de unir a nossa missão à missão de São Miguel, que é combater o mal. E esse mal precisa ser combatido primeiro. O mal que está presente em cada um de nós. Não adianta rezar a quaresma de São Miguel, fazer a caminhada à Basílica de São Miguel, se não existe um propósito sincero no coração de cada um de nós, de extirpar o mal que está presente em nós. Eu faço a quaresma, caminho 36, 32 quilômetros, mas continuo praticando o mesmo mal. Continuo sendo a mesma pessoa estúpida, a mesma pessoa que prejudica as pessoas, continuo sendo o mesmo. Não entendeu. É puro modismo, é pura superstição, é um ato mágico. Eu vou com um propósito que está muito mais relacionado às coisas do mundo do que às coisas espirituais. Tudo bem, eu posso fazer propósitos visando algumas coisas relacionadas a esta vida, mas isso não deve prevalecer nos nossos propósitos, porque nós estamos meditando na liturgia dominical que as coisas dessa vida são passageiras,
são passageiras. São passageiras. Primeiro lutar contra o mal que está presente em nós, e depois lutar contra o mal que está fora de nós. Agora, como combater o mal? Nós já entendemos que o ato de consagração é um propósito sagrado que eu faço de me associar à missão de São Miguel, que consiste em combater o mal, ok? Estou repetindo, para ser bem pedagógico, para ninguém sair com dúvida. Agora, como combater o mal? Eu já disse que existe o mal que está presente em nós e o mal que está fora de nós. Como nós vamos combater este mal? Seja o mal que está presente em mim, seja o mal que está fora de mim. Primeiro, desmascarando o mal. Nós temos que desmascarar o mal. Enquanto nós não olhamos com sinceridade para nós mesmos e reconhecemos a presença do mal, portanto, tiramos a nossa própria máscara para ver o mal que está presente em nós, nós não conseguimos vencer o mal que está entre nós, que está dentro de nós, melhor dizendo. Primeiro, desmascarar a mim mesmo e reconhecer quais são os males que estão presentes na minha vida. E depois também nós precisamos desmascarar o mal que está presente no mundo. Existe uma cultura de morte, existe uma ação maligna presente no mundo, e nós precisamos desmascarar a presença do mal no mundo, porque as pessoas vão com um discurso e elas vão ludibriando o outro, mas no fundo existe um discurso ideológico, e na raiz desse discurso está o mal, e nós vamos passivamente aceitando. Nós não precisamos pegar em armas, basta que nós desmascaremos o mal, que nós falamos as coisas tais como elas são. É preciso desmascarar o mal que está presente. Existe uma cultura que vai favorecendo a presença do mal, e nós como cristãos precisamos desmascarar a presença do mal entre nós. Entre nós. As pessoas vão mudando os conceitos, vão introjetando em nós ideias que são contrárias aos valores da nossa fé. Desmascarar o mal. Como nós vamos fazer para combater o mal? Primeiro, desmascarando o mal. Desmascarar a si mesmo. Pode tirar a máscara e reconhecer o mal que está dentro de você. E desmascarando o mal que está presente no mundo, dizendo a verdade sobre as coisas, revelando as coisas tais como elas são, porque existe um movimento do mal que quer destruir a família, que quer roubar a inocência das crianças, que quer seduzir os nossos jovens, os nossos adolescentes. Nós precisamos ser cristãos corajosos e desmascarar a presença do mal. Primeiro, desmascarando. Segundo, praticando o bem. É preciso praticar o bem. Ocupar o bem é ocupar o território. Se nós não praticamos o bem, se nós não fazemos o bem, nós vamos dando território para que o mal prevaleça. Por isso que nós, e agora eu vou excluir aqui os clérigos, por isso que vocês leigos precisam estar inseridos no mundo, porque vocês precisam ocupar os lugares, e ocupando os lugares vocês devem praticar o bem, viver a profissão, viver os diferentes cargos da sociedade, tendo presente os princípios da fé cristã, porque nós precisamos praticar o bem, ocupando o território com a prática do bem, para que o mal não cresça entre nós, para que o mal seja sufocado. E aqui eu cito um santo da igreja, São José Maria Escrivá, que disse que existem males que nós vencemos afogando-os no bem. Pela prática do bem nós vamos sufocando, afogando o mal. Como nós vamos combater o mal? Segundo conselho, praticando o bem. Pratique o bem. Nós meditamos no domingo, não podemos ser omissos. Quando nós praticamos o bem, o mal vai perdendo território. Nós vamos ocupando o território com a prática do bem, e o mal vai sendo sufocado, vai sendo afogado pela prática do bem, e o mal vai desaparecendo. E terceiro e último conselho,
É preciso que cada um de nós renuncie à prática do mal. Eu disse que existe um mal que está dentro de cada um de nós. Desmascarar é reconhecer, mas não é suficiente reconhecer. É preciso renunciar. E olha, não seja mentiroso. Não seja mentiroso. Nós praticamos o mal. Quando nós fazemos um exame de consciência sério, nós percebemos que em algum momento nós praticamos o mal. Seja o mal em coisas pequenas, simples, seja o mal em coisas grandes. Nós praticamos o mal. É preciso renunciar. Se você fez a quaresma, ou se você tem rezado a consagração de São Miguel, aqui está o sentido para tudo isso. Veja que não é simples. As coisas sagradas, nós não devemos brincar com elas. Infelizmente eu disse isso. Por isso procuro com muita seriedade pregar a palavra de Deus de chambão. Porque as coisas da igreja, nós não devemos brincar com elas. Nós não devemos brincar com as coisas santas. É preciso levar a sério. É preciso entender o sentido teológico, o sentido espiritual das coisas. Não entre nos modismos. Não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer. Não é porque todo mundo está caminhando que você tem que caminhar. Não é porque todo mundo está usando uma pulseirinha que você tem que usar. Não, calma. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido espiritual, teológico? O que Deus está dizendo? O que Deus está ensinando? As devoções são da igreja. Elas nascem no coração do povo e depois a igreja vai orientando. E tudo isso nos ajuda no nosso processo de santificação. Eu acredito que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Nós precisamos levar a sério as coisas santas. E entre elas está essa belíssima devoção ao Arcanjo São Miguel, a consagração a São Miguel. Hoje nós teremos a oportunidade de rezar juntos a consagração de São Miguel no final desta celebração. Se nós ainda não tínhamos presente tudo isso que hoje meditamos nesta homilia, que cada um de nós, hoje rezando novamente a consagração, possa assumir esse compromisso de combater o mal. Primeiro o mal que está dentro de cada um de nós, depois o mal que está fora. Como? Desmascarando, praticando o bem e renunciando ao mal. É assim que nós vamos participar da missão de São Miguel, para que o reino de Deus aconteça entre nós. É isso. Para que o reino de Deus se fortaleça e cresça entre nós.